Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spiritual Human. E hoje eu não tô com o Lucas comigo, é um episódio bem especial. Eu trouxe uma convidada nova e o papo aqui hoje vai ser de terapeuta para terapeuta. Comigo hoje está a Mayara Passini, ela trabalha também com terapias, daqui a pouco ela já vai se apresentar para vocês. E a gente queria bater um papo e trazer esse conteúdo de como que funciona essa história de você despertou, como que é a jornada do autoconhecimento, o processo de cura interior, o que é que você vai estar trabalhando nas suas questões, né, para fazer um alinhamento ali no seu processo, se tornar a pessoa que você veio aqui para ser e poder cumprir o seu propósito. Então, o papo de hoje é sobre a desconstrução, reconstrução do ser, a jornada de autoconhecimento, de despertar espiritual, autocura, autoajuda e esses assuntos que a gente adora, né? Mayara, seja muito bem-vinda. Se você puder dar um oizinho, se apresentar para o pessoal e falar um pouquinho do que você faz. Oi, Ju. Bom, eu sou Mayara Passini, como a Ju comentou, sou terapeuta vibracional. Então, eu trabalho com melhoria de energia, frequência energética. E aqui hoje vou conversar com a Ju sobre o tema que eu amo, que é meu servir, inclusive. E, primeiro de tudo, eu queria agradecer esse espaço pela Ju dar voz, né, da vitrine à minha voz, ao meu servir, ao meu saber, às minhas vivências, enfim, a mim. Então, gratidão, Ju, imensa. E mais ainda por você estar explorando a espiritualidade, a cura, o amor nessa existência que é correlata à minha. Então, gratidão mesmo por isso. A gente que agradece, né, por ela estar aqui batendo esse papo gostoso nesse episódio e poder compartilhar também, porque, querendo ou não, ela tem experiência nesse processo terapêutico. Eu e ela trabalhamos com técnicas diferentes, mas no fim do dia, gente, a jornada é muito parecida para as pessoas, os pontos são comuns. Você pode falar de várias técnicas que tem aí, seja que nem a Mayara é vibracional, eu trabalho com a hipnoterapia, tem pessoas que vão fazer PNL, tem pessoas que são psicólogos mesmo, psiquiatras, né, terapeutas, enfim. Todas essas pessoas estão voltadas para o mesmo tema, que seria esse processo de alinhamento do ser, de você curar as dificuldades que você tem para você se tornar. Seria um processo muito de desconstrução e reconstrução. E quem está no despertar espiritual nessa jornada vai ter que fazer esse papel. Eu falo direto aqui que a espiritualidade é linda, é ótimo saber que existe um universo lá fora, mas muito da jornada espiritual é você pegar esses conhecimentos, entender como que se aplica aqui na realidade e fazer esse processo de alinhamento com você mesmo, para você conseguir ter uma experiência boa aqui. E muito das dificuldades que a gente tem são prisões conscienciais, das dificuldades de planeta Terra, né? Geralmente as dificuldades são as mesmas, os temas se repetem também. Então, se a Mayara puder começar falando por onde, antes de começar o processo terapêutico, onde que as pessoas se perdem delas mesmas? Ju, eu gosto muito de começar uns passinhos antes e eu repito isso para o meu público e vou repetir isso aqui também, que somos seres formados por bilhões de átomos e esses átomos são formados por pura energia, né? Pequena, quase mínima parte é de matéria física, ou seja, dado que somos seres extremamente energéticos, assim como a gente se importa com a saúde do corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual também precisa ser olhado, porque somos seres extremamente energéticos, né? Então, trabalhando energia, trabalhando nossa vibração, a gente consegue entender muitos fluxos de crenças ou muitos fluxos de que está limitando a gente de uma existência de paz interior, de autoconhecimento, de viver tranquilamente, entendendo quem a gente é. Então, eu acredito muito que em determinados momentos da vida, né, sem esse conhecimento energético, sem conhecimento da espiritualidade, a gente se questione em algum momento, faça perguntas. Eu acho que a gente inicia muito nesse processo por perguntas, do tipo, o que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o meu impacto? Quem eu sou? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido para minha vida, o que não faz, enfim. Tem muitas perguntas que é muito comum dos meus assistidos, e eu tenho certeza que o da Ju também, que a pessoa meio que fica no momento de quem eu sou nesse mundo, o que tem por aí, e de entender mesmo, né, o seu posicionamento quanto às outras pessoas e a mundo, e a Deus, e assim vai. E eu acho que a partir dessas perguntas entra num processo de desmoronar, né, Ju? Eu acho que nesse momento que você não tem essas respostas tão de bate-pronto,
você começa a dar um certo, às vezes até um certo colapso, uma dor aqui. Eu gosto muito de correlacionar, e isso se mostrou para mim em processos meus internos, num processo de olhar nesse momento de dor, de perguntas que eu não estou sabendo, de equiparar ao momento que eu estava na barriga da minha mãe, né, ou quando eu era bebê, enfim, que eu estava ali aprendendo a viver, né, não era confortável, não é confortável aprender a viver. Alguém mandando em mim o tempo todo, eu dependendo de alguém para me alimentar o tempo todo, eu ter que chorar, porque eu não consigo me comunicar. Existe uma adaptabilidade muito forte de um bebê na fisicalidade, assim, de um feto na fisicalidade, né? Quando a alma, a consciência começa a descer ali, uma adaptabilidade dessa alma no corpo físico. Quando você se vê no momento de quem eu sou e o que eu represento nesse mundo, também é desconfortável, né? Também é desconcertante. Isso pode, e quase, aí a Ju pode me complementar, e eu, de experiência própria, para mim foi uma grandíssima dor na minha vida, que me fez olhar e reolhar para sair dessa sobrevivência, de fazer o que tem que ser feito sem olhar da forma que estava sendo feito, né? Desse piloto automático que eu vivia. E esse evento na minha vida me transformou, mas desmoronou. Foi um momento que caiu tudo que eu acreditava, porque tudo que eu acreditava não estava refletindo na minha vida atual. E eu comecei a me perguntar por que eu estava passando por isso, e por que eu merecia aquilo que eu estava vivendo, né? Porque eu achava que até então eu era uma pessoa muito boa, então eu merecia coisas muito boas. E as coisas foram acontecendo e eu fui ressignificando quem eu era naquele mundo, né? Então, Ju, eu não sei para você, mas essa experiência com seus assistidos, pacientes, enfim, se a dor, pelo menos para mim, a dor, ela traz muito esses questionamentos, é o início ali de um despertar. Para mim é diferente porque eu não faço acompanhamento terapêutico, eu faço uma única sessão, a pessoa sai com uma lição de casa de mudanças para implementar na vida dela para 6 meses a 1 ano, então ela demora para voltar. Eu me coloco mais na posição de mentora e de uma facilitadora de experiência. Então eu pego um flash do processo, mas o que eu posso dizer por experiência pessoal, que é realmente um processo que eles falam até em inglês, o despertar não é para os fracos, porque exige muita coragem de você fazer um mergulho interior, ver o seu inner swamp, no inglês, que seria o seu submundo interno ali, cheio de lamas, né, cheio de teias de aranha, que a gente precisa passar por esse processo, e ele não é também um processo rápido, gente. Mudar crenças é mega complicado. Se você mudar crenças muito rapidamente, você perde o teu senso de coerência, de identidade, e literalmente eu já conheci pessoas que foram internadas pela família numa instituição psiquiátrica porque perdeu completamente a coerência. Então, ele é um processo gradual e lento de tanto desconstrução quanto reconstrução. A questão é que até chegar nesse ponto, vamos entender o que acontece. A gente chega aqui na Terra, né, para ter essa experiência maravilhosamente física aqui, nosso cérebro em branco, e a gente começa a receber condicionamento social na nossa sociedade. Então, é um sistema de crenças que é dado, para quem não entende o que é um sistema de crenças, para todo e qualquer tópico da nossa vida, a gente tem um sistema de crenças, uma crença principal e várias secundárias. Um exemplo que eu gosto de dar é de saúde, porque tem uns pais que ficam muito preocupados com os filhos e falam assim, qualquer coisa você fica doente, aí a criança já aprende, eu tenho um corpo frágil. Aí o pai ensina o filho assim, se andar descalço fica doente, se sair de cabelo molhado vai ficar doente, se tomar sorvete vai dar dor de garganta, se tomar água gelada vai pegar gripe. Ou seja, o sistema de crença daquela criança vai ser formado para que ela permaneça doente boa parte da vida. E a gente tem um sistema de crenças assim para tudo, para dinheiro, para relacionamento, seja amoroso, para carreira, para tudo, tudo, tudo. Então entenda o sistema de crenças como a base da programação da sua vida, são os códigos que você recebeu para jogar esse jogo chamado vida. E esses códigos muitas vezes ficam enraizados profundamente, vão ficar com você pro resto da vida. Só que muitas vezes essa programação de crenças não tem nada a ver com quem você é. Entendeu? Então, o exemplo mais clássico que eu sempre repito aqui: a criança é artista, é uma dançarina ou é um pintor, é uma coisa artística que geralmente não era muito bem visto na sociedade, recebe a crença limitante de mas vai morrer de fome, não pode viver de arte, né? Aí o que acontece? Vai virar advogado, vai virar professor, vai virar outra coisa e fica infeliz. Então, muitas pessoas, para não dizer
todas, né, na situação atual da humanidade, quando elas chegam no 20 anos de idade, elas estão um adulto desalinhado com quem elas são, por causa desse sistema de crenças, por causa do coletivo, por causa da sociedade, por causa do que as pessoas esperam. Então ela não sabe, ela não tem o posicionamento dela, muitas pessoas são assim, de fazer o que ela quer. Ela fica sempre naquela coisa do o que é esperado, o que dá certo, o que funciona, o que não funciona, ela não consegue muito, fica em conflito, muitas vezes a alma ali que é uma coisa, e o racional que é outra coisa, aí tem aquela coisa de senso de aceitação, das pessoas abandonar, rejeição, então entram várias coisas que quando a gente chega nos 20 anos de idade, a gente está completamente desconectado de quem a gente é, na essência de verdade. E a gente carrega daí uma bagagem, que é o trabalho que se tem que fazer depois do despertar, que seria trabalhar com o sistema de crenças, com padrões mentais negativos, né, ressignificação, a parte das emoções, tem um monte de coisa ali que dificulta a nossa vida logo depois que a gente cresce. E isso geralmente vai culminar numa crise, e geralmente depois da crise que começa o processo de despertar. Então, é parte do processo, gente. A gente vai aqui se perder de nós mesmos para depois começar a se reencontrar, espiritualmente falando, né? Aí, mas claro que cada ser humano tem uma visão diferente aí da experiência terrena. Eu achei muito interessante o seu comentário, Gil, sobre a infância e tudo que acontece ali. E eu acho muito interessante também dividir com vocês, até uma experiência particular, mas que isso eu tenho entendido que é muito frequente nas pessoas. A gente, né, dentro de um posicionamento ali quando a gente é criança, principalmente até os 7 anos, né, Ju? Os 7 anos até ali é muito importante isso, porque eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma irmã, e a minha irmã sempre foi uma menina feminina, gostava de fazer coisas de artes, muito maquiada, desde criança, ela era dela, ela gostava disso. Quando eu nasci e me identifiquei como um ser humaninho, a minha irmã já supriu uma necessidade feminina, delicada e artística. A Mayara, o que ela fez? Inconscientemente olhou, a minha irmã chama atenção e é amada quando ela faz isso. Ou seja, você é a esportista, a estudiosa, que gosta de ler, porque eu ia ser amada e chamar a atenção dos meus pais para ser a pessoa mais, né, conectada e mais antenada da casa, assim. Depois de muitos anos, eu fui entender o meu posicionamento em relação à arte. Eu falei assim, gente, eu sou uma pessoa que adora arte, eu amo música, adoro fazer, eu aprecio arte de forma geral. Por que eu nunca fui estudar um instrumento ou fui pintar um quadro? E aí, eu resgatando isso tudo, eu falei, gente, eu era criança que não podia fazer isso, porque eu não ia ser benquista, porque eu já tinha suprido ali com a minha irmã. Então eu falei, gente, chega, obviamente, não é minimizando a dor de ninguém, imagina, não é isso que eu quero, mas é que chega em certos momentos de processos terapêuticos que a gente acessa lugares do tipo, gente, que dor que é essa que eu tô sentindo, que é tão infantil de uma criança de 7, 5 anos, assim vai, que é tão infantil, mas o nosso cérebro, ele acostumou tanto com aquele chamar atenção fazendo isso, sendo perfeita nisso, que ele vai resgatar e ele vai se alimentar como se fosse uma programação. Eu estou programado a funcionar dessa forma. E quando a gente vai acessando o nascimento, a causa raiz disso em processos terapêuticos, a gente vai entendendo o quão certos comportamentos não fazem sentido em quem você quer ser, em quem você é. Ou seja, eu quero me desprender de algo que foi lá vivido e programado há muito tempo, mas que hoje não faz sentido nenhum, mas que está vivendo aqui na minha vida. Então, a consciência de que isso está acontecendo, ela é muito importante. Mas que nem a Ju falou, é um processo longo, porque parece muito fácil. Ah, foi lá a Mayara que queria chamar atenção por ser perfeita, inteligente e esportista. Qualquer coisa diferente disso, eu ia decepcionar os meus pais. Perante a esse conhecimento, não é instantaneamente que a Mayara parou de querer ser perfeita em relação a isso. A Mayara teve que resgatar e desprogramar essa conexão mental que eu tinha para viver de acordo com o que eu gostaria de ser, para coisas não me impactarem, como críticas me impactarem em relação a isso.
E aí eu fui criando ferramentas e processos terapêuticos, inclusive a Ju, eu conheci a Ju num dos processos terapêuticos que eu fiz com ela, que me ajudou pra caramba, aliás, mas a gente tirando essa programação, né, tornando isso conhecido, conscientizando de que isso acontece com a gente, não é do dia pra noite, e tem ferramentas infinitas para ir cortando essa programação, mas obviamente o primeiro passo é a gente conhecer. A partir do processo que você conheceu, que é uma crença de que eu sou amada perante elogios em relação à minha inteligência, eu começo a todo momento que eu resgatar aquela memória, eu levar para o passado, né? Aconteceu alguma coisa que me deu gatilho nessa conexão mental lá do passado, opa, mente. Não é a Mayara de 5 anos, é a Mayara de 36. Vamos lá, né? Vamos conscientizar de que o comportamento precisa ser diferente. E que eu não quero sofrer perante a críticas em relação ao meu intelecto, porque eu sei quem eu sou. Existe um alto amor aqui em relação a quem a Mayara se tornou. Então é você ter essa consciência e dar esses bloqueios para tua mente que está programada a viver aquilo que a Mayara viveu no passado. Então é cortando essas programações do passado e trazendo para o momento presente de que aquilo não é real mais. Gente, o processo é longo. Eu sei que a gente vai nessa dissociação da gente mesmo, nessa construção de uma persona que muitas vezes a gente não gosta de ser. Eu acho que, inclusive, um dos motivos que mais deixa os seres humanos doentes é essa falta de alinhamento, de fazer alguma coisa que não gosta, ou de posicionamento também, porque essa pressão social de quem a gente tem que ser, dos papéis que a gente tem que ser, a gente acaba fazendo muitas coisas, muitas vezes coisas que a gente não tem vontade, que vai contra nossa essência, o nosso âmago. Então aquilo vai machucando, e com o tempo aquilo pode virar até um problema físico, né? Então, eu sei que chega um ponto na nossa vida, não é todo mundo que passa por isso, mas causa uma dor tão grande, um desconforto tão grande de você estar sendo uma pessoa que não tem nada a ver com quem é na essência, que é geralmente onde começa o despertar, ou é quando as pessoas começam a buscar ajuda. Agora é importante, assim, nesse ponto, é muito importante entender a questão da tua responsabilidade no processo. Esse é um tema que eu vou cobrar muito, porque eu mesmo fui uma dessas pessoas que foi procurar psicólogo e psiquiatra quando teve depressão, mas eu não entendia que eles passavam 1 hora da semana comigo e eu passava 24 horas dentro da minha cabeça. Então, assim, eu não entendi essa questão, mas é muito importante entender que a decisão de mudar, de ir atrás, de questionar, de buscar ajuda e de implementar aquela ajuda, essa responsabilidade é da gente. No fim do dia, é a nossa jornada. Então, por mais que a gente use recursos e ferramentas nesse processo, que nem eu comentei no começo do episódio, que todas essas modalidades diferentes, na verdade o objetivo é a mesma coisa, é ajudar você se conhecer, buscar entender a sua programação, o seu sistema de crenças, o que foi dado ali para você humano, buscar entender o que está na tua essência, quem você é de verdade, quais são as suas vibrações internas, buscar entender a tua cabeça, quais são os padrões negativos que você está tendo, que está judiando de você. O que eu falo, padrão negativo? Pensar demais no futuro, esperar sempre o pior, vibrar no medo. Você vive no mundo das ideias, não vive com o que está acontecendo de fato. Vive com medo de coisas que só existe dentro da cabeça, então isso causa muito sofrimento, ou apego ao passado. Então existem comportamentos mentais que são aprendidos nessa sociedade que acaba com a saúde mental das pessoas. Aí entra a questão de crenças e feridas emocionais, o tal do ninguém me ama, não sou aceito, não mereço, né, essa coisa de não ser aceito mesmo nessa sociedade. Isso tudo vai afastando você de você mesmo. Então o processo de cura, ele é longo mesmo. Até eu gosto muito do que o Alex Ferrari do Next Level Soul fala, são 20 anos sendo programado, o resto da vida para desprogramar. E eu, sinceramente, às vezes eu acho que não acaba nem com a morte esse processo, não sei se dá para desprogramar 100%, porque a gente está falando de cérebro, então alguma cicatriz, alguma coisa ali deve ficar, não é possível que você vai conseguir trocar 100% a pessoa que você é, mas dá para melhorar muita coisa, dá para trabalhar muita coisa nesse sentido de alinhar e você conseguir chegar num patamar ali de se sentir confortável na sua própria pele. Eu acho muito importante em relação à vitimização que você comentou, e eu diria mais, assim, eu entendo que muita gente que está escutando aqui, até eu mesmo me coloco nesse bolo, de que em determinado momento acreditou que existiria uma salvação.
né? Do tipo, o meu terapeuta vai me tirar disso. A minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho, enfim. A terceirização mesmo dessa responsabilidade da autocura e da do autoconhecimento, que é auto. Exatamente por isso que a gente fala auto. Eu tinha, no fim, quando eu tirava, né, várias camadas, eu entendia que eu achava que de alguma forma ia ter uma salvação. Porque eu entendo isso, né? Porque hoje eu tenho essa consciência. Porque no fim, não é que eu achava que eu estava me vitimizando, eu achava que eu estava justificando. Eu acho bem tênue isso, mas o fim é a vitimização. Porque o que acontece? Aconteceu tal episódio na minha vida. Mas foi porque a fulana fez tal coisa. Aconteceu tal coisa na minha vida. É porque eu não tinha dinheiro. Por isso que eu não fiz isso. A gente lança justificativas para se confortar de falta de ação, né? Falta de iniciativa e falta de tomar as rédeas da nossa própria vida e de esperar que alguém vai trazer alguma alternativa, né? Existem vários ditados em relação a isso, mas tem um que a minha mãe sempre falou a vida inteira, que eu só integrei e conscientizei há pouco tempo, que tinha um cara se afogando, aí ele pediu ajuda para Deus, Deus mandou um avião, um barco, várias ferramentas, e ele acabou sendo afogado porque ele não aceitou nenhuma ajuda. E no fim era Deus ajudando ele. Então é muito curioso que a gente faz isso constantemente na nossa vida, porque a gente às vezes não, grande parte está tão setado em um caminho único que esquece todos os outros, que a gente chama de sincronicidade, mais pra frente a gente vai falar sobre isso também, mas a gente chama que o universo tá mandando tantas outras coisas e que eu tô tão setada naquele caminho que eu vou justificando qualquer outro acontecimento porque eu não consegui seguir naquele caminho. Então, assim, o que eu diria, que é o que eu fiz para mim e que eu tenho falado para os meus assistidos, é muito nesse sentido. Em que momento você está justificando coisas que acontecem na sua vida sem se responsabilizando por todas as ações, se responsabilizando pela sua própria vida? Seja qual for o ambiente, o cenário que esteja inserido. Ou seja, se está passando por luto, por processos de saúde, doenças muito sérias, processos, inclusive paliativos, eu entendo e eu já vivi processos como esse, eu entendo a dificuldade. E eu sou completamente acolhedora nesse sentido. Mas eu também tenho que falar, e é responsabilidade minha quanto a terapeuta, enquanto a ser humano também, de que a gente precisa se conscientizar da responsabilidade de entender e integrar dentro da gente o quanto somos responsáveis pela forma que a gente encara a nossa vida e a nossa existência e a nossa forma de viver mesmo, de encarar os problemas, a nossa existência aqui. E isso eu digo com a maior convicção de que independe do cenário. Você pode estar vivendo momentos extremos, de extrema dor, mas se você está integrado dentro de você de que aquilo não é a vida te testando e te dando, ou Deus querendo te aprovar e te dar aprovações para você elevar a sua alma, de que você precisa passar por momentos assim para você expandir, para você evoluir. E é uma frase que eu amo da doutora Elucelena, que é uma filósofa que eu amo. Ela fala assim: se a vida é pedagógica, dado que a vida é pedagógica, não é que ela vai aqui me martirizar, me dar coisas para eu aprender e eu preciso aprender só na dor. Não é isso. A vida vai me dar situações desafiadoras, situações que vão me tirar ali do conforto, do que eu tô acostumado, seja ruim ou seja bom, tá, gente? Vão me tirar do conforto, mas que vão me dar oportunidades de eu aprender na ação. Porque a gente pode ter na teoria. A gente tem um pensador que eu adoro, que você pode saber no intelecto, mas você não sente aquilo. Ou seja, eu sei que eu preciso viver na paz independente do cenário. Eu sei disso. Mas eu só vou aprender a fazer isso na prática, na real ali, na situação. Então,
parem de alguma forma, né, se eu pudesse dar um conselho em relação a isso, parar de agir nas justificativas da vida e olhar como responsável por aquilo tudo. Porque, de novo, somos energia, vibração. A gente atrai para a gente mesmo que a gente está ressoando, que a gente está vibrando. E isso é física quântica, enfim, isso é lógica, né, para mim. Então, quanto mais você vibrar a vida vai te trazendo desafios para você melhorar de patamar nessa vibração, mudar o canal, né, da rádio aqui e ir melhorando, integrando algo num step, né, num degrau acima. É isso que a vida quer da gente, ela quer evolução, ela quer que a gente expanda, que a gente, obviamente, encontre a paz independente desse cenário. Então, eu acho que esse é um grande aprendizado que eu tive na minha vida e que eu gostaria muito de passar adiante, que vocês sintam esse conselho de uma terapeuta que tem visto isso muito no decorrer da minha trajetória como terapeuta, mas também viveu muito isso à flor da pele mesmo. Essa questão da vitimização, eu sempre falo, não ajuda, porque, ou seja, eu achei legal a abordagem que a Mayara trouxe de você ver que às vezes a gente acha uma justificativa, né, para não fazer a coisa, e nisso tem um ditado que eu lembro até no inglês, que era, if there is a will, there is a way, if there is no will, there is an excuse, que seria, se tem um desejo, existe um caminho, se não tem um desejo, uma vontade de realmente mudar, tem uma desculpa. Agora tem uma outra questão também que se discute muito na espiritualidade, que é a questão das escolhas. Todos os materiais que eu estudei, que fala de planejamento reencarnatório, desde o espiritismo, Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres, Dolores Cannon, Regressão de Vidas Passadas em geral, EQM, se vocês assistem relatos. Então, quando você começa a estudar a espiritualidade, você vê a questão que nós fazemos certas escolhas, e muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a ideia de que algumas pessoas fazem escolhas difíceis, no caso de violência, abuso e coisas assim. O que eu posso dizer, não sou dona da verdade, não posso afirmar, realmente todo mundo fez a escolha aqui, mas o que eu posso falar para você, assim, a partir do momento que você, no mínimo, flerta com a ideia, ok, por que eu escolhi isso? Você dá a chance de você conseguir ressignificar aquilo. Por quê? Porque enquanto você fala, os problemas da minha vida aconteceram por causa daquilo, e você culpa o outro e se vitimiza, meus pais fizeram isso comigo, eu fui abusado e tal, você tá dando o teu poder embora. Quando você dá o poder embora e você se coloca nessa posição de vítima, não tem muita coisa que você pode mudar. Agora, quando você brinca um pouquinho com a ideia, ok, se eu escolhi isso espiritualmente falando, vamos lá, por que eu escolheria isso? O que eu posso aprender com isso? Então, vamos colocar um caso, eu vejo muito nas minhas sessões isso da questão do abuso sexual. Acontece com mais frequência do que vocês imaginam. Gente, minha compaixão para vocês, tá? Vou falar isso com muito carinho. Mas se você se permite flertar com a ideia, ok, por que eu escolheria isso na minha jornada? O que eu posso aprender com isso? Uma pessoa que foi vítima disso pode ter um relacionamento diferente com relacionamentos amorosos, com o corpo físico, ao invés de ir por uma coisa de mais pra balada, fica com qualquer pessoa, não, sabe, o corpo é sagrado, não vou deixar qualquer pessoa tocar o corpo, tá vendo, já é uma coisa positiva, ou você tem filhos, né, não vou fazer a mesma coisa que foi feito com os meus filhos, ou não vou permitir que a mesma coisa aconteça com os meus filhos, pronto, você já conseguiu 2 significados positivos ali, e é essa arte de ressignificar. Então, posso afirmar com certeza absoluta, pelo que eu estudei espiritualmente, é o que parece ser, que todo mundo escolhe a realidade aqui que tem na questão do planejamento reencarnatório, mas quem sou eu para dizer que é ou não é, né? Eu não tenho memória tanto quanto vocês, mas assim, aceitar essa ideia e flertar com ela, não digo nem aceitar em si, tipo, escolhi tudo isso. Não, não é nem isso. Mas pelo menos flertar com a ideia. Ok, se eu tivesse escolhido, por que eu teria escolhido? O que eu posso aprender com tal situação? E eu garanto que isso vai ser. Só essa abertura e essa mudança já vai ser metade de um processo de cura, porque até que nem a Mayara falou da professora Lucilena Galvão, um dos outros discursos que ela tem que é fantástico é o tal do fechar conta com a vida. Por um acontecimento ruim, você tem que encontrar algo igualmente bom, no mesmo peso e medida, para que você consiga fechar conta com a vida. Se você não consegue fazer essa ressignificação, o que acontece? Você carrega o passado com você permite que o passado te defina daquela maneira, como vítima, ou como, entende como você acaba dando o teu poder embora. Então é muito importante olhar para essas situações difíceis que acontecem na nossa vida e buscar
qual que é o aprendizado positivo por trás? O que você pode tirar de bom daquela situação, por mais hedionda que ela seja, tá? E isso em si já é, se você aprender a fazer isso, eu te garanto que metade do teu processo de cura já está garantido só nessa mudança de atitude. É muito verdade. Eu tenho uma EQM que eu gosto muito, inclusive, eu não lembro especificamente o nome da mulher, mas foi uma mulher que foi abusada, né, na vida, e ela teve uma EQM, e ela ressignificou durante a EQM esse abuso sexual. E aí me deu uma expansão muito maior de compreensão desse processo. Obviamente, como a Ju, acolho e sinto muito, né, no fim a gente sente muito, porque existe uma dor atrelada a isso, mas ela passou por esse processo e durante a EQM ela entendeu que ela precisava curar para além dela, né? Ela entendeu que ela precisava curar a ancestralidade dela, outras mulheres na existência, na comunidade dela ali em relação a abusos, em relação a relações muito dolorosas e abusivas. Então, olha que, no fim, olha que proposta de alma linda para uma cura que vai além, muito além do que é ela, do campo dela. Então, eu entendi, ressignifiquei para mim mesma, porque é algo, no fim, muito bonito de uma alma abrir mão de certas coisas e ter certeza que vai doer, né? Então, sou muito grata a essas almas, inclusive, porque no fim elas também me curam de uma certa forma. E o que eu ia agregar aqui para Ju, que eu tenho colocado muito, é um dos ensinamentos do Bashar, inclusive, acho que depois a gente vai colocar aqui embaixo do vídeo sobre essas pessoas que a gente está mencionando. E ele fala que nada é positivo e nada é negativo, tudo é neutro, e a gente vai atribuindo essa qualidade de acordo com o que a gente entende. E eu tenho visto com muita frequência pessoas que já passaram por momentos extremamente difíceis, depois de muitos anos, falarem: tal acontecimento foi difícil, nossa, mas depois ficou muito melhor. Mas depois, nossa, eu fui para outro caminho que fez muito mais sentido para mim. Depende do tempo, as pessoas vão meio que amaciando e deixando as coisas mais tranquilas e vai absorvendo o positivo daquilo. Mas por que não levar para o momento que a gente está vivendo, para o agora, né? Se eu sei que momentos que eu passei lá no passado, que foram muito difíceis, hoje eu sei que foram muito bons para mim, que mostraram para mim um caminho diferente, que abriram, me expandiram para algo diferente, por que não atribuir essa neutralidade de simplesmente viver e ver o que a vida vai trazer pra gente de consequências sobre aquelas mudanças? Obviamente, a gente precisa sempre agir da melhor forma possível e tudo mais para a vida, porque a ação, inclusive, é a linguagem dessa matéria física. Então, a gente precisa agir para as coisas acontecerem. Mas, no fim, a gente não sabe o que no fim vai ter de consequências. Se a gente já atribuiu o negativo no agora, o negativo vai ficar perdurando ali por mais tempo do que era necessário. E aí, eu vejo isso com uma forma muito frequente das pessoas terem esse conhecimento muito depois, como eu disse. Então, aqui a provocação da gente também trazer isso para o momento presente e viver dessa forma. Porque, no fim, a gente realmente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. A gente só tem um agora. Isso aqui é uma certeza. E se eu viver agora uma certeza que tá tudo confortável, né? O real tá aqui. Nada ainda aconteceu. Eu tô aqui. Para que eu vou projetar alguma coisa negativa se eu realmente não sei? E a vida pode me surpreender positivamente. Então, a neutralidade, na minha opinião, em certos momentos da nossa vida é complexo, é desafiador, mas se a gente tomar essa posição de que não é uma dificuldade ou algo muito bom, a gente se colocar num desafio e eu preciso enfrentar, é um desafio e a vida vai me levar da melhor forma possível, isso eu tenho certeza. Ter essa certeza, essa confiança no universo, no fim, para mim, isso é pura fé. É pura fé no divino, é pura fé em mim mesma, né? É o alto amor. E eu procuro sempre passar isso para os meus assistidos e, de novo, tenho aqui quase absoluta certeza de que todo mundo tem uma história para contar de que algo muito dificultoso pareceu e que enfrentou e no fim foi muito positivo. Então, para a gente ressignificar e colocar e puxar mais para o agora essas experiências, né?
E com certeza a maneira que a gente conta as histórias muda tudo, gente. Começa a prestar atenção à forma que você conta as histórias e começa a prestar atenção na maneira que as outras pessoas contam essas histórias da vida delas. Se elas já fizeram um trabalho de ressignificação, tipo, aconteceu tal coisa ruim, mas eu aprendi tal coisa boa, ou se elas ainda estão naquela posição de reclamação ou de ver aquilo como um caos. E quando você se vê num momento desse, isso da neutralidade ajuda pra caramba, tá? Quando alguma coisa acontece, o próprio corona, por exemplo, aconteceu no coletivo, eu lembro que eu na época virei e falei assim, com certeza não vou entender o que está acontecendo no coletivo agora. Daqui uns 2, 3 anos, quem sabe a gente consegue ver melhor. E cá estamos nós, né, 5 anos depois, dá para ver, por exemplo, no trabalho que eu faço, que muitas pessoas despertaram só ali com a pandemia. Então, teve um efeito positivo no coletivo também, né? Obviamente que economicamente, financeiramente foi um caos naquela época, mas foi justamente o lockdown, tudo que aconteceu que fez com que as pessoas se trancassem, saíssem daquela roda de hamster, piloto automático e ficassem com elas mesmas, né? Algo que a maioria das pessoas evita ao máximo, coloca TV, música, qualquer coisa, para não sentar com a cabeça. E isso em si fez com que elas começassem a repensar como que elas queriam viver e levaram ao despertar. Então, ressignificação ajuda, neutralidade ajuda. Se você está passando por alguma dificuldade nesse momento, respira fundo, fala assim, daqui 2, 3 anos, quem sabe eu olho para trás e entendo o efeito positivo disso. É só continuar fazendo, agindo, né? Que você sai dessa nuvem, desse fog que a tua vida tá. Uma hora você chega na Terra ou num lugar mais ensolarado ali, consegue olhar para trás e falar assim, aquilo ali foi por causa disso. E uma outra coisa que eu queria trazer nesse sentido de ressignificação, muitas pessoas não percebem que as maiores dificuldades que elas têm estão diretamente atreladas com o propósito de vida delas e o que elas vieram fazer aqui. Inclusive, usando o exemplo do abuso, né, que eu comentei anteriormente, tem uma mulher que faz YouTube, o nome dela é Laila Martin, e ela foi abusada, ela passou 10 anos lá na Ásia aprendendo tantrismo, e hoje o canal dela do YouTube faz mais de 10 anos que ela ensina tantra no YouTube, ela conseguiu fazer o trabalho de cura dela, ela trabalha com energia sexual, ela ensina as pessoas a fazer esse trabalho também. Então a gente não percebe isso, mas começa a reparar que o cara que vai lá e defende o autismo, por exemplo, ou está tentando buscar pesquisas, métodos, terapias para autistas, geralmente é o pai do autista. Então, assim, ou o pessoal que fala da saúde mental, da espiritualidade, são pessoas que passaram pelo processo de depressão, de não querer estar aqui. Eu mesma falei já em várias entrevistas, eu não queria estar na Terra, passei por depressão, isso me levou ao processo do despertar, e foi o processo de desconstrução da Juliana e reconstrução dentro de quem eu vim aqui para ser, que me traz nesse momento de estar aqui hoje compartilhando tudo isso com vocês. Então, busquem ter mais esse olhar, assim, de como que isso me serve. Eu acho que qual que é o propósito? Como que eu posso usar isso de alguma maneira positiva, né? Então, muito do processo de cura se baseia nisso, em você conseguir mudar as narrativas, as perspectivas, a forma que você vê as coisas que acontecem ou que já aconteceram para você. Boa parte do processo também inclui crenças limitantes, que nem o exemplo que eu mencionei, o artista que virou advogado, mas não tem nada a ver com a advocacia, odeia o trabalho dele, ou se formou, nem quer trabalhar com aquilo, precisa fazer um resgate do ser, qual que é o seu talento, como que você pode trabalhar com aquilo, trazer mais elementos daquilo na sua vida. Nem sempre esse resgate é fácil. Hoje, com a internet, facilita bastante coisa, porque as pessoas podem se voltar para os seus hobbies, para suas paixões, fazer posts daquilo e de repente vira uma comunidade em cima daquilo, aulas, né, monetiza conteúdo de alguma maneira. Então hoje em dia está mais fácil, mas no passado não era tão fácil assim mudar de carreira ou fazer o que eu fiz, né, larguei a aviação, voltei para o Brasil, falei vamos pular do precipício e ver como que vai ser. Então é um processo muito de você trabalhar essas crenças limitantes, o que está te impedindo de ser? E tem que prestar muita atenção nesses discursos também. Tipo, eu adoro dançar, mas como que eu vou ganhar dinheiro dançando? Não, peraí. Você não consegue encontrar exemplo de alguém que ganha dinheiro dançando? Nenhum exemplozinho, nem na internet ali, um YouTube monetizado de 500 mil de pessoas que assistem? Entende? Então, entra de novo naquela coisa da desculpa que a Mayara falou. Por exemplo, eu conheço um cara indiano, ele tem um YouTube, ele vive de YouTube. Sabe o que o cara faz? Ele viaja à Índia de bicicleta. Literalmente é isso que o cara faz.
Ou seja, não tem desculpa. Ah, quero viajar. Ah, mas eu não tenho carro, não tenho gasolina. Tem bicicleta. Ele literalmente ele grava as viagens dele pela Índia inteira, outros lugares, posta os vídeos dele, viaja de graça, porque geralmente na comunidade dele tem sempre alguém oferecendo casa, comida, por onde ele passa, e as pessoas se conectam, porque muitas pessoas na Índia são pobres, elas não podem sair do lugar que elas estão, então elas curtem por tabela o fato de viajar. Então sempre tem um caminho. Uma outra história que o Bashar conta é de uma fotógrafa que queria ganhar para viajar o mundo tirando foto. E as pessoas, mas né, você não vai conseguir, você está querendo demais. Sei que ela conseguiu um acordo com uma companhia aérea, viajava de graça em classe, cabine premium, para viajar para os lugares e tirar foto. Então, se você realmente quer alguma coisa, investigue o seu sistema de crenças. Quais são as crenças que estão te sabotando? Quais são as crenças que não estão ajudando? E a melhor maneira de você derrubar uma crença é você buscar um exemplo concreto de alguém que conseguiu. Então, busque olhar ao seu redor os exemplos das pessoas para que você consiga espelhar aquilo, trazer aquilo para sua vida, para você romper as suas próprias limitações e passar a acreditar de verdade que é possível você viver bem, ser feliz, fazendo as coisas que você gosta, usando os seus talentos e sendo a pessoa que você veio ser aqui. Ju, essa semana eu vi um vídeo fantástico, engraçadíssimo, de uma influencer. E ela é proctologista, que é um assunto super, né, polêmico entre as pessoas, tudo. Ela aborda de um jeito tão divertido, tão verdadeiro, sabe? Sem rótulo, mas muito divertido, enfim. E aí, foi uma provocação que eu fiz essa semana. Achei muito curioso você usar esses exemplos, inclusive, porque ressoou muito com o que eu estava pensando. Que atualmente a sociedade e as tecnologias abriram muitos caminhos para a gente até tirar essa crença dessas profissões, dessas, né, funções e carreiras que ganham dinheiro. Eu sou uma vítima dessas, inclusive. Escolhi uma carreira que não faz sentido nenhum. Eu sou engenheira mecânica de formação, fui para algo, né, que eu achava que ia, né, ganhar dinheiro, ia ter minha mente analítica trabalhando muito ali. E no fim, hoje, trabalho com terapia vibracional e me expandiu muito a tecnologia, rede de comunicação, enfim, me ajudam muito para eu ir para esse caminho. Assim como essa proctologista, que, gente, é algo super, né, nada a ver ali para ter conteúdo. A menina tem conteúdo, é legal, e dá para ver que ela faz com alma, isso aqui é a coisa mais linda, ou seja, ela faz algo que não é interessante e tornou o negócio extremamente interessante para as pessoas assistirem. É coisa linda demais de ver. Então, assim, o universo abriu esse caminho para a gente aqui nessa existência terrena, da gente ter as oportunidades de fazer coisas que estão muito mais alinhadas com a nossa alma, seja coisas simples ou seja coisas muito mirabolantes e muito impactantes, mas que você vai conseguir prosperar e ser abundante independente ali do caminho, porque quando a gente está em acordo, alinhado com a nossa alma, é quase que brutal as diferenças e como os resultados vêm acontecendo. É muito no que a Ju falou da fotógrafa, as sincronicidades, elas vão trazendo os encontros, as almas que tem que vir, o conhecimento, o curso que eu tenho que fazer, descontos que eu tenho que ter para conseguir pagar. O universo, ele vai te presenteando quando você está alinhado. E os caminhos vão sendo mostrados, basta a gente conseguir enxergar. E aí eu achei também muito legal, e complementando esse conseguir enxergar com o que a Ju falou sobre pandemia, que acho que é quase que não dá para falar sobre despertar atualmente sem falar de pandemia, né? A pandemia é como se a gente tivesse lá um tapete grande na nossa casa, varrendo tudo para baixo do tapete, dos nossos defeitos, tudo que incomoda na gente, tudo que incomoda nos outros, nossos julgamentos, a gente vai varrendo. Vai varrendo pra tudo. Foi varrendo durante muitos anos. Só que a pandemia a gente ficou em casa, começou a olhar, né? A poeira que tava ali embaixo. E aí a gente começou a olhar. Teve que começar a mergulhar, a limpar, a lidar com aquilo que tava ali embaixo. Né? A gente teve, obviamente, muitas dores e muitos problemas durante daquele processo, mas foi o que a Ju falou. Hoje a gente consegue já olhar de outra forma, ressignificar, como a Ju comentou. E olhando isso sob uma perspectiva de que
no fundo, teve muita coisa positiva acontecendo para muita gente nesse processo. Obviamente, estou falando de um lugar muito privilegiado e tudo mais. Eu tive muitas dores e perdas durante a pandemia também, mas eu estou falando de um lugar privilegiado, óbvio. Mas eu consigo e tenho a consciência de que não só para mim, mas para muitas pessoas e muitas consciências aqui encarnadas, a gente teve uma evolução quanto a olhar para si de uma forma dolorosa. E aí, de novo, tem uma EQM que eu gosto muito, que ela me ajudou muito no meu processo, de que é uma mulher também que sofreu uma quase morte, e ela foi e ela teve um encontro com Shiva. E ela nem sabia quem era Shiva, porque ela era uma criança durante a EQM. E Shiva comentou com ela sobre a necessidade da destruição, né, para algo muito melhor ser construído. E aí ele mostrou para ela que tinha uma montanha, a montanha precisava se desfazer para ser feita uma praia, porque obviamente ele estava mostrando de uma forma lúdica para ela, porque ela era uma criança. E nesse mostrando para ela, falando: "Mãe, mas eu não quero destruir a montanha. Fica a montanha aí, a praia". Ele falou assim: "Mas a montanha não pode ficar. Não dá mais para a montanha ficar. Ela precisa se desfazer para ter a praia. E é a praia que precisa estar aqui". Então, olha que lindo que no fim, tudo isso, né, que aconteceu era um desmoronamento, era uma destruição para algo mais estruturado, mais consciente, mais elevado vir naquele lugar. Então, eu acho que fechando aqui esse ciclo de racional, de que a gente precisa olhar, né, para a nossa vida de uma perspectiva, e a pandemia fez isso, de olhar em uma perspectiva de que tem coisas erradas, e essas coisas erradas elas precisam ser olhadas, porque se eu não olhar e não reparar e não cuidar dela, algo muito pior pode acontecer no futuro. A gente tem muitas pessoas passando por processos muito extremamente dolorosos em relação ao burnout, depressão e tudo mais, porque perduraram muito tempo sem olhar. E esse olhar faz com que a gente se desconcerte, faz com que a gente destrua. E eu acho muito interessante, o racional faz com que a gente destrua, inclusive, a nossa personalidade. Faz com que a gente se pergunte: eu tinha isso aqui como definido, a Mayara é desse jeito, a Ju é desse jeito, e no fim você fica assim: mas não sou, cara, não sou mais isso, não consigo mais me encaixar em quem eu era, porque no fim realmente não estava equiparado, não estava fluindo com a sua real essência, com o seu eu verdadeiro, que é o que a gente chama dentro da espiritualidade, não estava integrado. É como se a sua alma estivesse aqui e o seu eu tá aqui. E aí, quando você vai conhecendo as suas crenças, vai entendendo, abraçando essas suas crenças, vai vindo esse eu. E eu não digo que isso é um processo que acaba, tá, gente? Eu sei que não acaba, porque ele vem e volta. Eu falo que somos grandes cebolas e que a cebola vai tirando essas camadas e vai indo. Então a gente vai e volta nesse processo. Só que o que é o mais lindo desse processo é que quando você volta e você já passou por essa dor extrema de desconstrução, de renascimento, é quase isso, eu estou nascendo de novo, né? Você começa a entender que quando você volta para uma desconstrução de uma crença, de uma definição que você tinha muito embasada de que você tinha na sua vida, que você era na sua vida, o buraco é mais raso. Você pode cair, você pode destruir, mas a destruição é menor. O buraco é mais raso. E aí você volta mais rápido, ele passa mais rápido. Então você fica num processo de dor, vamos dizer assim, num período mais curto. E isso, pelo menos, é o que eu tenho visto, não só comigo, mas também com pessoas que passaram por momentos extremamente difíceis, mas que quando passa esse furacão, né, do início aqui, você sai, quando você volta, sempre é mais equilibrado. Aí, vindo para uma questão frequencial, é como se você tivesse uma frequência mais baixa, aí passado esse turbilhão todo, você tivesse aqui uma frequência mais alta. E aí esse turbilhão entra e volta a existir, né, por outras questões, por outras crenças, mas você não volta mais aqui, onde você estava, você volta no meio. Aí o retorno é mais rápido, obviamente, que você não está lá mais embaixo. Então, o quanto é
importante esse destruir que Shiva trouxe na IQM dessa experiência dessa criança. Que lindo que é isso no fim, né, Ju? Gente, sempre o processo de desconstrução, reconstrução. A gente sempre tem que abrir mão do velho para dar espaço para o novo. Isso é com tudo, isso é a impermanência da vida. Tudo muda constantemente, inclusive a gente. E nesse processo também de cura e de alinhamento que vocês devem estar passando, porque vocês estão assistindo esse podcast, então eu vou assumir que estão. Com certeza é um elemento também fundamental que vocês precisam entender. Amor próprio e autoaceitação. É a dificuldade que eu mais vejo nos meus atendimentos, a dificuldade da pessoa se aceitar do jeito que ela é. Ela carrega tanta crença limitante, tanta questão do que ela deve ser, dos papéis, que ela é uma dificuldade enorme dela simplesmente se tornar quem ela veio aqui para ser, a começar pela própria pessoa dela não aceitar aquilo, né? Então, amor próprio é essencial. Eu sempre, nas minhas sessões, eu conto uma metáfora que está no livro Domínio do Amor, do Dom Miguel Ruiz, para quem quiser ler, um livro maravilhoso sobre amor próprio, e essa metáfora é da cozinha mágica. Então, quando você tem uma cozinha que não tem alimento algum, você tá morrendo de fome, alguém vem entregar pizza e fala assim, ó, eu trago pizza todo dia, mas você tem que fazer como eu quiser. Você vai aceitar, certo? Porque você está morrendo de fome. Agora, se você tem uma cozinha mágica que produz tantos alimentos quanto forem necessários, você pode dar, vender, distribuir, fazer o que você quiser, sempre tem mais, sempre gera mais. E o mesmo entregador vem e faz a mesma oferta, obviamente que você não vai aceitar, porque você tem de sobra para distribuir. Então, é muito necessário você cultivar esse amor próprio. Quando você se aceita, quando você se ama, quando você se torna a pessoa que você veio aqui se tornar, você distribui. Inclusive eu tenho muitas pessoas, porque na espiritualidade existe uma lavagem cerebral, que a gente tem que ajudar as outras pessoas, amor e caridade, nada contra, sou super a favor de amor e caridade, mas geralmente as pessoas que vêm nas minhas sessões e falam eu quero ajudar os outros, são pessoas que estão completamente fora dos eixos, não tem o emocional no lugar, estão com dificuldades em vários aspectos da vida delas. Então, antes de você querer ajudar os outros, se ajude, se aceite, trabalhe com as suas questões, faça esse trabalho de alinhamento, porque conforme você vai alinhando tudo isso, você vai tirando as coisas que te deixam pesado, que te amarram, né, as crenças limitantes, feridas emocionais, padrões mentais, você vai fazendo esse trabalho de alinhamento com amor da centelha divina, de quem você é, dos seus talentos, de quem você veio para ser, você passa a ser aquela cozinha mágica, você ilumina, você ajuda, você nem precisa fazer um esforço para ajudar alguém, você só por existir você já vai estar ajudando alguém. Imagina que maravilha que é isso? Então sempre que eu escuto essa, eu quero ajudar as pessoas, peraí, você se ajudou? E tem um outro lance também, tudo que a gente ajuda os outros, tudo que a gente quer dar para os outros, a gente tem que ser, mesmo que você faça isso profissionalmente. Como que você quer vender para alguém um curso sobre como ser abundante se você não é abundante e vive de CLT, salário mínimo? Não dá. Entendeu? Então, como que você quer ensinar saúde emocional para as pessoas, como manter o seu centro, como expandir a sua consciência, se você continua com a mentalidade fechada, se você tem crises emocionais e reações emocionais, gatilhos o tempo inteiro? Não dá. Então, é muito importante. Entenda que primeiro você se ajuda, se ama, se aceita. Quanto mais você aprender essas coisas para você, mais você vai estender a cortesia para as outras pessoas. Geralmente a gente critica as outras pessoas da mesma maneira que a gente se critica na nossa cabeça. Se a gente aprende a trabalhar com aquelas vozes, eu chamo do carrasco, né? O carrasco dentro da nossa cabeça. Se a gente aprende a trabalhar com essas vozes para se aceitar, para ter mais compaixão, mais acolhimento e tal, você vai estender isso naturalmente para quem você encontrar no caminho. Então, esse trabalho, assim, de amor próprio, autoaceitação, se ajudar, tudo isso vem primeiro, antes de você querer estender isso para as outras pessoas, você se tornar quem você é, os interesses que você tem, seja qualquer que sejam esses interesses na área que for, e aquilo naturalmente vai se estender para as outras pessoas, sempre vai ter alguém interessado naquilo também. É muito, muito importante entender isso, para não colocar a carroça aí na frente dos bois. E tem outro fator que é super importante até da gente montar uma cronologia aqui de tudo que a gente tá falando, putz, a determinado momento que tudo destruiu, que eu tô ressignificando, e que eu tô entendendo e começando a responder as minhas respostas de lá de trás, né, do tipo, o que eu vim fazer, o que eu sou, e aí você começa a fazer essas respostas e começa a ter integrado dentro de você todo esse processo de, putz, eu tenho
essas coisas para curar, já é nocivo isso tudo, eu tô agindo de forma diferente, eu vou começar a entender que a minha mente, ela tá programada para coisas que nem sempre estão alinhadas com o que eu quero ser, eu trabalho para essa desprogramação, ou seja, eu começo a dominar essa minha mente, eu passo a entender, a querer saber quem eu quero ser. Porque no fim, você estava pegado ali em coisas que estavam te incomodando, e em um determinado momento você começa a perceber, tá, isso aqui tá me incomodando, mas o que eu quero ser? E isso, pelo menos na minha experiência, que eu tenho visto que isso funciona muito com os meus assistidos, é eu provocar essas pessoas e entender o que encanta elas? O que elas olham nas pessoas, pessoas que elas admiram, atitude dessas pessoas que elas admiram, comportamentos que são admirados, enfim, e procurar ser um pouquinho daquilo. O que isso quer dizer? Eu tenho ali um ser humano que eu falo assim, nossa, ele é tão calmo, tão tranquilo, as pessoas gostam tanto dele por conta disso, eu gosto tanto de estar perto dele, eu queria ser um pouquinho daquilo. E aí, eu colocar isso na minha vida, eu colocar momentos e ir colocando dentro de um ensaio até, de ser uma pessoa calma e tranquila, mesmo sendo super raivosa e irritada. Eu procuro ser um pouquinho daquilo em determinados momentos, eu vou ensaiando ser aquele ser humano, eu vou fazendo aquilo. Eu acho muito bonito pessoas sensatas. Eu vou lá e procuro pessoas sensatas e procuro ser um pouquinho daquilo em momentos da minha vida, em situações desafiadoras da minha vida. De novo, citando a professora Lucelena, ela usou numa palestra que eu fui, que eu achei incrível, ela usou Beethoven como exemplo, e ela falou, gente, Beethoven, em determinado momento da minha vida, eu olhei Beethoven e falei assim, nossa, esse cara, né, fodão aí, queria ser um pouquinho do que ele é. O que ele fez diferente de mim? O que ele é diferente de mim? Ela falou assim, no fim, ele não era nada diferente de mim, ele era um ser humano na Terra, aqui. A única coisa que ele fez diferente de mim é silenciar. Ele silenciando, ele escutou a sinfonia de Beethoven, escreveu Beethoven. E ela me provocou muito isso internamente, de eu começar a pegar pessoas e esses exemplos do que eu queria me tornar e usar como espelho, e ser um pouquinho daquilo. Só que é super importante aqui o silenciar, que a doutora Lucilena menciona. O que é o silenciar? É o autoconhecimento, olhar para dentro. O que está alinhado com a tua alma? O que está alinhado com quem você realmente é? E isso você sente no físico, você sente no coração. Ele vibra, ele bate mais forte, é mais gostoso, né? Você vê aquilo do que ver uma pessoa raivosa. Te mexe mais com você. Então, assim, para mim é uma dica muito importante nesse momento passado ali, o turbilhão, de eu tentar me recolocar quem eu quero ser, o que eu quero fazer, é entender o que faz meu coração vibrar, o que ressoa comigo como ser humano, e me tornar um pouco daquele ser humano no agora. É difícil não, porque a palavra tem poder. É complexo e às vezes é muito desafiador, porque tem coisas que estão muito intrínsecas dentro da gente, muito profundas. Mas, eu digo isso por experiência própria, tem comportamentos que é tão mais tem muito mais resultado você mudando de comportamento, que você vai ver benefício. E aí tua mente vai ver benefício naquele comportamento novo, vai querer colocar e substituir por aquele anterior, porque é melhor para você o resultado que tá tendo. O cérebro vai parar de entender que aquilo é a tua sobrevivência, porque você tá acostumado. Porque da outra forma, é uma forma mais resolutiva quanto à tua própria sobrevivência. Então, a mente, no fim, ela vai começar a trabalhar a teu favor também nesse sentido. Então, o ensaio, ao meu ver, é como se fosse um treinamento de um atleta. Você está trabalhando o teu comportamento, a tua mente, para agir de forma diferente perante as situações que você agiria em desacordo com o que você deseja e almeja ser. Então, ir aproximando desse... E eu gosto muito de falar o que é almejar, gente. Almejar é o que a nossa alma deseja ser. Isso é lindo. Porque não é o que a nossa mente está mandando e condicionando, não é a programação. É a gente agindo de acordo com o que a nossa alma deseja. É lindo, e esse alinhamento ele vai se aproximando ainda mais, e aí você vai estar muito mais em paz interior, numa discussão, por exemplo, que teoricamente você agiria de uma forma muito pior, você
agindo de uma forma que para você é mais sensata e mais com resultados mais positivos, não só para você, mas quanto para a pessoa, para sua comunidade, para as pessoas que você ama, você começa a ver esses benefícios, a tua mente vai, inclusive, trabalhando ao seu favor. Então, é super importante da gente definir essas qualidades desses adjetivos espelho para o que a gente quer da gente. De novo, é um processo não direto. Tem coisas que vão ser extremamente brutais, porque é tão mais benéfico ser de outra forma que você fala, nossa, por que eu nunca fui assim? Mas tem coisas, tem fatos e comportamentos que é mais difícil você conseguir desvincular. Mas quando você vai experimentando uma vez, a segunda, a terceira já vai ser mais fácil. E vai indo nesses ensaios. E essa programação vai te ajudando a encontrar quem você realmente é, que tua alma deseja ser. Isso não é só sobre comportamento, mas também sobre o que você deseja fazer na sua vida. Do tipo, hoje eu trabalho com algo que não faz sentido nenhum para mim. Eu só tô ali para ganhar dinheiro. Mas eu agindo minimamente por alguns minutos, de acordo com que meu coração vibra, ou seja, eu gosto de dançar, eu vou lá, vou fazer uma aula de dança uma vez na semana, eu sinto que aquilo me faz bem, eu me sinto inteiro naquilo, eu começo a fazer um pouquinho mais, eu danço em casa, não preciso dar aula de dança. E aí você fazendo mais isso, você vai entendendo, putz, isso aqui me faz muito bem. Isso me muda a minha energia, e muda efetivamente, tá, gente? Isso é uma cura de frequência energética, isso ajuda muito a sua elevação energética. E quanto mais você conseguir fazer isso corriqueiramente durante os seus dias, mais você vai estar integrando quem você realmente deseja ser e fazer na sua vida, como ação mesmo, ou seja, carreira, ou seja, hobby, que seja, mas que você vai mudando a tua frequência e a tua aceitação e teu amor próprio, inclusive. Porque fazendo coisas que a gente se ama mais, gente. Porque a gente vai estar mais alinhado com quem verdadeiro a gente é. Não cria um estranho, porque a gente não está se amando, porque é um estranho pra nossa alma. A gente começa a realmente amar a nossa alma, porque é quem a gente é. Gente, eu falo muito que a nossa mente, ela engana a gente o tempo inteiro e ela mente pra caramba e às vezes é muito difícil lidar com esse macaquinho aqui. Então, é mais fácil às vezes se dar uma silenciada, uma meditada e buscar sentir essa região entre o coração e o estômago, que é o gut feeling, que é o sentimento das entranhas, a intuição tá ali. Quando você tá em dúvida, silencia a mente, vê os caminhos à frente que você tem, ou as coisas que você pode fazer, ou o que está fazendo, que está incomodando, e busca sentir aqui no âmago do seu ser se você sente uma contração ou uma expansão. Se é uma contração, aquilo não é para você. Se é uma expansão, aquilo é para você. E isso é em tudo, seja o teu posicionamento em relação às pessoas, a tua atitude em relação às pessoas, seja em relação às coisas que você faz, os hobbies, atividades, trabalho, tudo. Inclusive, eu até falo da regra dos dois P's, né? Que o pessoal fala, por onde que eu começo essa jornada? Ou você começa com a tua paixão, ou você começa com o teu problema. Às vezes a gente tá tão enosado, tão programado, tão afundado nos problemas aqui da 3D, que a gente não consegue nem ver a luz, não consegue nem localizar onde está a expansão. Então comece com as coisas que mais te incomodam. Comece a dar um nome ali pro teu demônio, começa a conhecer o teu demônio, implementar mudanças na tua vida para você ir desfazendo esses nós e fazendo esse trabalho de alinhamento. Ou pelas tuas paixões, claro, se você consegue sentir entusiasmo com alguma coisa, um hobby, um conhecimento, um aprendizado, você vai seguindo naquela linha e vai fazendo o que faz o teu ser expandir. Essa é a melhor medida que eu posso passar para vocês, porque, como eu disse, isso daqui confunde. Às vezes, quanto mais a gente pensa dentro do sistema de crenças, dentro do que pode, do que não pode, dentro do como que eu vou fazer acontecer e tal, isso daqui acaba confundindo e muitas vezes desanimando a gente. Então, use como termômetro essa questão de contrair e expandir, que eu te garanto que não tem como errar. Mas é isso pro episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma maneira. Vou ver se a Mayara tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Flor? Eu tenho gratidão, de novo, por esse momento, compartilhamento de saberes e que a gente consiga expandir para fora da gente, Ju, e consiga atingir o coração das pessoas, que leve cura, que leve luz, que leve amor, que a gente está precisando de muito amor. Então, de coração, espero que vocês sintam um quentinho aí. Eu que agradeço a participação da Mayara por bater esse bate-papo maravilhoso comigo. Eu espero que tenha ajudado muito vocês, que tenha levado um pouquinho mais de despertar, de expansão, de aquecimento aí no cardíaco para todo mundo. Agradeço também a presença de vocês, porque é sempre uma troca, uma cocriação. Beijo, beijo para todo mundo e até o próximo episódio.